nesse vídeo nós vamos fazer 3 exercícios sobre escalas. No primeiro exercício nós temos um retângulo desenhado, pode ser, por exemplo, uma chapa, e este retângulo está cotado, ou seja, ele tem as dimensões reais, as medidas reais desta chapa, 80 por 60. Lembre que as medidas padrão em desenho técnico são milímetros. E eu quero saber se ele foi feito numa escala de ampliação ou redução e que escala é essa. Pois bem, então para começar a gente precisa lembrar que a escala é uma relação entre a medida do desenho e a medida real da peça. E que essa relação entre medida do desenho e medida real é a relação entre a medida do desenho, ou seja, que eu consigo obter usando uma régua. Afinal de contas, se eu meço esse comprimento com a régua, eu tenho a medida do desenho. E medida real, a gente lembra que é a medida dada pela cota, a medida que está escrita no desenho e que mostra como ele tem que ser fabricado. Lembrando disso aqui, a gente consegue responder. Veja que na régua, este comprimento horizontal aqui tem 40 milímetros. Então, nesta escala, a medida do desenho, medida da régua, seria 40 milímetros. E medida da cota seria de 80, certo? Régua com 40, cota com 80. 40 por 80, fazendo as simplificações, cortamos os zeros. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Dividindo por 2 de novo, ou dividindo por 4 logo de uma vez, vai dar 1 em cima e 2 embaixo. Eu posso conferir isso, para ter certeza, fazendo a medida da vertical. Na vertical, vocês observam comigo que o desenho tem 30. E a cota indica 60. Então, a medida do desenho, que é a da régua, seria 30. E a medida da cota, que é a medida real, seria 60. 30 dividido por 60 também vai chegar na proporção 1 para 2. Então, a escala que nós temos aqui é 1 para 2. E ela é uma escala de redução. Lembre que toda escala que começa com o número 1 é uma escala de redução. Outra maneira de você fazer esse exercício, entender a cota sem fazer a conta como nós fizemos, é, começando do mesmo jeito, perceber que essa dimensão real de 80 foi desenhada com 40. De 80 para 40, a gente já sabe que o fator de escala é 2, né? E a gente consegue, então, perceber que se o real é 80, foi desenhado com 40, foi reduzido. Escala de redução, sempre começando com 1. Então, a gente pode usar a fórmula ou a gente pode usar o raciocínio. Vamos ver no exercício 2 se vocês entenderam. Então, eu tenho aqui uma outra chapa. Essa chapa é de 10 por 4. E eu vejo que essa dimensão com 10, no desenho, foi representada com 50 milímetros. Então, o que eu posso pensar? Olha, esse tamanho tem 10, esse tamanho aqui, só que eu desenhei ele com 50. Eu desenhei ele 5 vezes maior. Escala de ampliação, o fator de escala vem primeiro e depois vem o número 1. Simples assim. Ou, se você preferir, você pode pensar na fórmula. Vou fazer aqui essa segunda maneira com vocês. Essa escala vai ser medida do desenho, aquela da régua. Então, vamos fazer com a vertical agora para exemplificar. Na régua, na vertical, nós temos 20 milímetros. Dividido pela medida real. A medida real é indicada pela cota. Então, essa dimensão que foi desenhada com 20 milímetros, na verdade, tem apenas 4. 20 dividido por 4, se nós simplificarmos, dividindo por 4 em cima e embaixo, vamos chegar em 5 no numerador e em 1 no denominador, a nossa escala 5 para 1. Ok? Por fim, último exercício. A planta de uma casa foi desenhada em papel A4 na escala 1 para 50. Escala 1 para 50, pessoal, uma escala de... Muito bem, uma escala de redução, começando com 1, um número menor,
Se é um número menor, a gente lembra que é uma escala de redução. Então, quer dizer que eu reduzi a casa 50 vezes para ela caber no papel. No papel, um dos cômodos tem dimensões de 50 por 60 milímetros. Então, um retangulinho parecido com esse aqui, por exemplo, da primeira questão, só que ele foi desenhado com 50 milímetros por 60 milímetros. E eu quero saber quais são as dimensões reais deste cômodo. Pense um pouquinho comigo. A gente sabe que esse cômodo foi desenhado 50 vezes menor, porque está na escala 1 para 50. Logo, se ele foi desenhado com 50 milímetros, esses 50 milímetros têm que ser multiplicados pelo fator da escala, que é o 50, para que eu obtenha o seu tamanho real. Ou seja, a gente pode aqui fazer 50, que é a primeira dimensão, multiplicado por 50, que é o fator da escala, e nós vamos obter 2.500 milímetros, né? A gente multiplicou 50 milímetros pelo 50, que é o fator da escala. Então, a gente obteve 2.500 milímetros. Lembre-se que milímetro é a milésima parte do metro. Então, isso aqui corresponde a 2,5 metros. E fazemos a mesma coisa com a outra dimensão do cômodo. 60 milímetros é 50 vezes menor do que a gente tem na realidade. Se eu pegar, então, esses 60 milímetros e multiplicar pelo fator de escala, que é o 50, 60 vezes 50, nós vamos obter 3.000 milímetros, que corresponde ao tamanho real. 3.000 milímetros são 3 metros. Logo, a resposta, esse cômodo tem 2,5 por 3 metros. Ok? Estude bastante e até a próxima.